Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Valderrama por aqui, hoje dia 8 de abril. O mercado local ontem encerrou novamente em queda. Ontem na parte da manhã foi divulgado o boletim Focus, que manteve a expectativa de inflação em relação à leitura da última semana. Ainda na parte da manhã saiu uma notícia que Trump consideraria uma pausa nas tarifas por 90 dias, menos com a China. Isso fez com que as bolsas subissem forte e o dólar caísse forte também. Só pra gente ter uma noção, aqui no Brasil o fluxo foi tão forte de informação que as plataformas de negociação de mercados futuros travaram e aos poucos foram voltando ao normal. Porém a informação foi desmentida pela Casa Branca e com isso os ativos começaram a voltar ao preço inicial aqui no Brasil gradativamente. Lá nos Estados Unidos as bolsas tiveram uma entrada tão forte de dinheiro, 2,5 trilhões de dólares em apenas 7 minutos. Mas lá fora a notícia, depois que foi falado que isso não era verdade, os investidores voltaram a vender as ações em ritmo menor do que de compra, então elas encerraram em pequena queda lá fora. O dólar encerrou a 5,91. Ao final do dia, o Trump disse que vai impor tarifa de 50% sobre produtos chineses caso não seja retirada a retaliação da China contra os Estados Unidos. E a China já rebateu falando que vai lutar até o final e também prometeu mais retaliação. Comentou também que nessa guerra de tarifas não existe vencedor. Lembrando que amanhã começam as tarifas recíprocas contra dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, as bolsas estão em alta de média de 1,20, estão buscando oportunidades pichinchas desses últimos dias de queda forte. Renda fixa de 10 anos 4,16, VIX está caindo 4%, petróleo subindo um pouquinho, minério de ferro encerrou em queda de 3%. Bitcoin na casa de 79 mil dólares, EWZ apontando para alta de 60. E os investidores apostam no primeiro corte de juros dos Estados Unidos que acontece agora em junho e totalizarem sendo 3 cortes. Outro fato que tem chamado bastante atenção é uma possível recessão nos Estados Unidos com essa onda de tarifa, caso continue. O chefe da BlackRock, Larry Fink, ele fez um alerta que a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo enquanto nós estamos falando. Esse termo foi usado após uma reunião com executivos e investidores em Nova York em que havia uma verdadeira desaceleração em vários setores. Pessoas estão reduzindo também o consumo. Também comentou sobre a retração do S&P, caiu 17% desde a sua máxima em fevereiro. Desencadeou uma onda de chamada de margem de fundo hedge. Essa chamada de margem é um mecanismo que as bolsas utilizam quando vocês trabalham muita alavancagem. Dessa forma, quanto mais alavancado, mais recursos você precisa apresentar como garantia para manter a posição. Na Europa, as bolsas estão em alta, também estão se recuperando esses últimos dias, foram bem fortes as quedas e esses últimos 3 dias foram os pior dos últimos 5 anos. A presidente da Comissão Europeia propôs um acordo com Trump para tarifa zero de ambos os países. No primeiro momento, o presidente americano já rejeitou a proposta. Na Ásia, as bolsas encerraram em alta, se recuperando também dessa queda forte dos últimos dias. Destaque positivo para a bolsa do Japão, subiu 6% e esse é um reflexo do início das negociações comerciais com a ligação do primeiro-ministro do país para Trump. Indonésia anunciou uma série de concessões nas importações dos Estados Unidos. Na próxima semana o país vai enviar uma delegação para os Estados Unidos a fim de conversar sobre as tarifas de 32%. E o destaque negativo na Ásia ficou para Taiwan, caindo 4%. Lá fora a agenda está fraca. 3 horas da tarde, Mary Daly, do Fed de São Francisco, vai discursar. No Brasil, 9h30, o presidente Lula participa do encontro da indústria de construção. 11 horas, Gabriel Galípolo participa da reunião da CPI das Bets. E 17 horas, Fernando Haddad participa de evento no Bradesco BBI. Pessoal, esse foi o Giro de Mercado. Dúvidas, conte comigo. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.